Bom dia, gente. Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos orar, as pessoas enfermas, né? Vamos orar a dona Penha, lá da igreja do Maringá, está precisando que a gente visite os céus por ela, né? Ela teve a dengue e acabou afetando o coração, então ela precisou passar por um procedimento cirúrgico. E ontem eu estava conversando com o genro dela, e então eles precisam dos cuidados, né, de Deus. Também quem lembra aqui do Sullivan, foi membro da nossa igreja, o irmão dele teve um engasgo com carne lá no Outback essa semana, e ele está bem grave também lá no Hospital da Vila. Tem 47 anos, se chama Daniel. Então, vamos estar orando por essa família. Não sei se vocês se lembram que o Sullivan, o pai dele, faleceu em janeiro. Então, a família ainda estava bem sensível, né? E assim, a gente também vai olhando lá no grupo do Orai Sem Cessar, as pessoas que estão precisando da nossa visitação. Gostoso ver o Onésimo aqui hoje. Que bênção, que gostoso. Oi, Beth. Seu Levi, que o Paulinho tem colocado lá no grupo, né? Seu Levi, sobre o do Paulinho Amaral. Então, vamos ter esse tempo de oração, vamos falar com Deus sobre as pessoas, mas também vamos agradecer a Deus, porque temos tido respostas, né? Deus tem sido misericordioso conosco, o pessoal que foi para Goiás foi tudo bem, viagem protegida, tempo gostoso lá. Então, também vamos agradecer a Deus por isso. Da chefia ali da EBD, a Cláudia está com dengue também. Orar por ela, para que o Senhor, né, a abençoe. Então, vou pedir para a Eliana fazer essa oração, por favor. Obrigado. Senhor Deus amado Pai, Senhor, na Tua presença estamos, Senhor, colocando diante de Ti a necessidade dessas pessoas que estão doentes, Senhor. Tu conheces a necessidade e a gravidade de cada situação. O Senhor as criou, o Senhor sabe o funcionamento desses organismos, o Senhor sabe o grau de reação de cada um. Senhor, aumenta a imunidade dos teus filhos. Faça com que, Senhor, essa doença seja reagida pelo próprio corpo, para que eles possam se colocar de pé para a glória do teu nome, Senhor. Dá graça, Senhor, à família do seu Levi, está passando por essa situação difícil, Senhor, de uma gravidade dessa enfermidade, Senhor, mas Tu és o Deus que tudo pode, Senhor. Tu és o Deus que pode recuperá-lo, Senhor, Ele pode trazer de volta para o seio da sua família. O Senhor é o Deus, Senhor, e o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu entrego aos Teus cuidados todas as pessoas enfermas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Hoje nós estamos na lição 7 da Festa das Cabanas. Vou botar meu acessório aqui, como eu já disse, eu não preciso, é porque combina com a camiseta da IBD, e eu gosto de andar com tudo combinando, então eu coloco ele aqui, porque eu sou chique, gente. Festa das Cabanas, capítulo 7 de João. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 7 de João. É um capítulo bem extenso, então ele foi toda a leitura da semana, né, para ler o capítulo 7 de João. Então nós não vamos ler o capítulo todo na aula, nós vamos ler só os trechos que o pastor Jonathan separou aqui para os pontos que ele achou importante da lição. Mas você deve ler o capítulo todo em casa, né? Essa revista é sobre João, então espera-se que ao final da revista todos nós tenhamos lido todo o Evangelho de João. Então, capítulo 7 de João. Na página 38 da revista nós estamos, tá bom? Página 38 da revista. Então, a Festa das Cabanas, também chamada de Festa dos Tabernáculos, né? Então, é baseado nesse momento histórico, nesse momento da vida de Jesus que nós vamos trabalhar a lição de hoje. Tem a introdução aí, amorzinho? Está pulando a introdução? A primeira. Ah, pulou, né? Tá bom. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 103, versículo 2. E a Carol vai estar aqui nos auxiliando hoje, fazendo as leituras para a gente. Então, Salmo 103, versículo 2.
Bendiga minha alma o Senhor, não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Isso. A festa da cabana é uma festa de lembranças. Bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueças. Então, é uma festa que o povo se lembrava do tempo da peregrinação no deserto, do tempo de viver em cabanas, monta cabana, desmonta cabana. Por quê? Porque eles tinham sido libertos do Egito e estavam caminhando para a terra que Deus prometeu. Então, também chamada de festa dos tabernáculos. Eu estava assistindo algumas coisas essa semana e eu gostei muito de uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes e eu coloquei algumas coisas que ele fala e que eu achei bem legal. Então, ele diz que essa festa, ela aponta para 3 tempos de celebração na vida do povo de Deus. E a gente olhar para essas festas também é a gente pensar na nossa história. A Bíblia diz que tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. É para o nosso aprendizado que está escrito. Então, essa festa das cabanas, ela tem muita coisa para nos ensinar. Nós, custódios, já somos festeiros, né? Então, eu posso nos ver claramente nessa história. 7 dias fervendo em Jerusalém, dormindo em barraca e cantando os textos bíblicos pela rua até chegar no templo. Gente, é muito Tim 10 tudo isso. Eu já fico imaginando a nossa galera fazendo isso em São José dos Campos, celebrando o que Deus faz em nós. E nós temos que ser um povo de celebração, porque nós não pertencemos a este lugar e um dia nós vamos habitar o céu. Pensa se isso não é para a gente fazer festa. Então, ela aponta 3 tempos. Primeiro, eles pensam no passado, quando eles foram libertos do Egito e ficaram ali por 40 anos, tudo bem por causa da teimosia, da murmuração, mas enfim, ficaram 40 anos vivendo em cabanas, montando e desmontando no deserto. Ela também se chama Festa da Estação da Alegria, porque ela também celebrava naquele momento a boa colheita. Era uma festa de gratidão a Deus pela boa colheita. E também apontava para o futuro, eles aguardavam o Cristo, o Messias. Nesse processo, o sacerdote ia até o tanque de Siloé, pegava a água num jarro de ouro e levava até o templo. Então, o sacerdote ia na frente com esse jarro, com essa água, e o povo ia cantando Isaías 12. Vou pedir para a Carol ler para a gente o que está em Isaías 12. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Vós com alegria tirareis água da fonte da salvação. Imagina, o povo ia até lá com o sacerdote pegava esse jarro de ouro, pegava a água do tanque de Siloé e eles iam cantando esse trecho de Isaías até chegar no templo. E lá no templo o sacerdote derramava essa água num lugar apropriado. Então vocês vão entender por que lá na frente Jesus fala: quem tem sede, vem a mim e beba da água da vida. Porque a água estava presente nesse ritual, nesses dias de festa. Todos os dias esse movimento era feito. Então, cadê meu apoiador? Isso. Ali está o meu dispositivo automático. Eu olho, ele apita, entendeu? É uma coisa, uma tecnologia absurda. Então, resumindo, o que é a festa dos tabernáculos? Ela pensa num passado, escravidão, libertação. Ela pensa no presente, colheita, provisão. E num futuro, Messias, salvação. Por que eu pus salvação / bodas do Cordeiro? Porque eles ainda aguardam o Messias. Mas para nós, ele já veio. E agora nós aguardamos as bodas, o retorno dos Messias. Então, nós também podemos celebrar todos os dias uma festa dos tabernáculos? Sim, podemos, né? Nós podemos todo dia nos lembrar que nós também éramos escravos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos presos, o Egito ainda nos cerca todos os dias, mas todos os dias ele tem para nós libertação. Todos os dias. Lá em João 8,32, ele diz assim: o Senhor falou aos judeus que creram nele. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, libertação é para quem crê, é para a gente. Todo dia eu tenho que me libertar do meu temperamento ruim.
Todo dia, porque eu acordo, Beth. Aí vem o Senhor e vai amassando a neguinha. Ah, você vai controlar essa boquinha, filha. Você vai controlar esse temperamento. Todos os dias a gente tem uma luta travada com o nosso temperamento, com os nossos relacionamentos, com a nossa postura num Brasil tão complicado, tão cheio, né, de corrupção, de tanta coisa estranha. Todos os dias nós podemos e precisamos experimentar esse caminho de escravidão para libertação. Todos os dias nós podemos agradecer pela provisão de Deus. Ele é o nosso pastor e de nada temos falta. Nada falta. Pode não ser a calça de R$ 1.200, mas está aqui, né? E me veste. Pode não ser o carro de R$ 300 mil, mas é seu carro e te conduz aonde você precisa. Todos os dias há provisão de Deus para nós. E nós aguardamos o dia que Ele virá. Todo primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor. E o que ela nos traz à memória? O que ela nos faz pensar? Que Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou e um dia Ele voltará. Então, a festa das cabanas é do povo judeu, mas ela é nossa também. Por herança espiritual, nós também podemos e devemos celebrar a festa das cabanas. Pode continuar, meu bem? Nosso conjunto de crenças sobre Cristo determina nosso comportamento como servos de Deus. Se não soubermos a respeito de quem servimos, não saberemos como servir. Esse texto está na lição anterior, na página 33 da lição da semana passada. E eu achei uma das frases mais impactantes para mim dentro daquela lição. Se eu não conhecer, se eu não entender que história é essa, que culminou com o nascimento de Cristo, que povo é este, da onde veio o meu Salvador, se eu não compreender os propósitos que tem nessa história, eu não vou servi-lo da maneira certa. Eu não vou amá-lo conforme ele é digno de ser amado. Eu não vou honrá-lo como ele é digno de ser honrado. Eu preciso conhecer, eu preciso entender que tudo que está escrito é para mim, porque ele se manifestou em tudo isso aqui, como libertador, como provedor, como o dono da promessa eterna, que vem nos resgatar. Então, quem é Jesus para você? Eu queria... Ai, gente, perdão, eu acabo fazendo umas bagunças, né? Mas eu queria montar, perto aí, Samuel me ajuda, 7 grupos. Sim, juntar o pessoal e fazer 7 grupos aqui. Tem 7 papeizinhos aqui. Então, assim, juntar quem está perto e ver se deu 7. Por favor, Samuel. Professor de matemática. Só juntando, não precisa tirar ninguém do lugar, só juntando perto, assim, para dar 7 aglomerações. Tem 7. Enquanto Samuel entrega, cada grupo vai receber uma passagem bíblica. E eu queria que nessa passagem bíblica você extraísse, o seu grupo extraísse uma característica de Jesus. Nós estamos dizendo que nós precisamos saber quem ele é. Então, por exemplo, se eu fosse falar do Davi, eu leio lá que o Davi teve dó do Logan porque eu bati no Logan, nosso cachorro. Eu diria, o Davi é misericordioso. Então, você lê a passagem que está aí nesse papel e extrai dessa passagem uma característica de Jesus. Pode ser uma palavra ou pode ser uma pequena frase, né? Mas tem 7 textos e nós vamos pensar em 7 características de Jesus, tá bom? Sim, 8 de 4 a 11. Bom, eu não vou dar spoiler, né? Cada um vai lendo aí. Eu vou tocar um louvor enquanto vocês fazem. A hora que eu parar o louvor, parou o tempo, tá bom?
Então, são sete características do nosso Senhor.
Vamos lá. Quem pegou o envelope número 1, pode, por favor, falar o seu... Ô, lindo. O número 1 está aqui? Tá. Pode ler o seu texto e falar qual que é a palavra ou expressão que o grupo concluiu. O texto está em João, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 8, que diz: Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Né? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como insistisse na pergunta. Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, e seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, aonde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então, a gente tem aqui várias coisas que a gente tirou desse texto, tá? Não dá para ficar numa só. Escolhe uma aí, irmão. Tá difícil. Tá bom, eu vou deixar vocês falarem duas. Vai. Não, mas, então, a questão aqui que a gente viu, a autoridade dele, isso é muito importante, é impactante a autoridade dele, porque ali estavam os fariseus, pessoas que estavam querendo condenar aquela mulher, e ele teve autoridade, né, perante aqueles homens, né, que queriam pegá-lo. Na verdade, aqueles homens estavam querendo pegá-lo, né, de surpresa ali, tentar arrumar um jeitinho ali. E ele, né, se ele falasse alguma coisa contra a mulher, eles iam pegar ele, certo? Se ele falasse a favor, também ia dar ruim. Então, ele teve autoridade ali. E ele, de uma forma muito sábia, ele mostrou para aqueles homens que eles eram pecadores também. Então, ele usou também a lei de misericórdia e graça com aquela mulher. Então, a gente pode dizer que o Senhor Jesus, ele é autoridade, pegando uma palavra do grupo lá, que Jesus é gracioso. Isso, tá ótimo. Beleza. Próximo, grupo 2. Jesus é... Quem está no grupo 2? A passagem do grupo 2 é Lucas 7, de 11 a 13. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Márcio, tu é. Diante do texto aqui, também, como o irmão falou, a gente não podia ficar amarrado a uma palavra só, mas o pessoal preferiu falar sobre compaixão, empatia, né? Porque ele viu a viúva, ela já estava viúva e ia perder um filho, né? Que tristeza. Aí ele teve essa empatia com ela, com a dor dela. Próximo, grupo 3. O texto é em João 10, versículo 3. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz,
Ele chama pelo nome as próprias ovelhas e as conduz para fora. Também tem várias coisas, mas, em primeiro lugar, Jesus, o bom pastor, é um pastor que ele não se engana. Ele sabe quem são as ovelhas. E ele é um pastor muito atento. Ele não deixa aqueles que creem nele para fora. Ele sempre as recebe. Eu acho que, a princípio, esse é o resumo. Tá certo. Eu tinha colocado aqui também uma palavra que Jesus, ele é um Deus pessoal. Diz o texto que ele nos chama pelo nome, né? Ele nos conhece e nos Isso. chama pelo nome. Então, ele é bom pastor, ele é atento às nossas necessidades e ele nos conhece pelo nome. Bênção. Grupo 4. O 4 é: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A gente colocou aqui que ele é o criador de todas as coisas, né? Sem nada existiria. Ele é tudo. Amém. E eu também acrescentei aqui que ele é Deus eterno, né? Ninguém o criou, ninguém o fez, ele é eterno. Eu gosto muito de um texto que diz que ele habita a eternidade. Gosto demais desse texto. Grupo 5, Mateus 8, 23 a 27. Bom dia. Então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O grupo viu vários adjetivos que descreveriam as características de Jesus, né? Um ser poderoso, que tem uma autoridade até de mandar os ventos se calarem, mas o que sobressaiu na conclusão do grupo foi a tranquilidade dele acerca da adversidade que estava acontecendo, né? De maneira que estava todo mundo apavorado pela situação e ele estava ali tranquilo e dizem: Pô, vocês têm muito pouca fé, né? Então, foi a tranquilidade que prevaleceu na nossa interpretação. Amém. E essa tranquilidade, ela reflete que ele tem domínio sobre todas as coisas, né? Então, ele pode ficar tranquilo, porque nada pega Jesus de surpresa, né? Nada é grande demais para ele. Então, ele tem tranquilidade, porque ele tem domínio sobre todas as coisas. Grupo 6. É João 4, de 7 a 9. É um texto conhecido, então a gente vai dar uma resumida aqui. Quando Jesus chega e pede água. Então, a primeira coisa que ela se espanta, né, por ele estar pedindo água para ela, por ela ser mulher e por ela ser samaritana. Então, o que você vê aí? Primeira coisa que Jesus quebrou paradigmas, porque ele passou: um homem não conversaria com a mulher e muito menos com a samaritana. Houve aí uma quebra de paradigma. Quando os discípulos voltam, eles ficam, no versículo 27, muito espantados por aquela conversa, achando estranho aquela situação. Então, eles viram que Jesus não dava muito papo para essas coisas. E outra coisa que você vê aí, na situação dele com a mulher, é que Jesus não faz acepção de pessoas. Não existe pecador tão grande que Jesus não possa salvar. Então, o que a gente viu foi isso. Jesus não está preocupado com o tamanho do pecado, não faz acepção de pessoas
e também não está preocupado muito com regrinhas. Então a gente não conseguiu achar uma palavra, achou essa ideia, entendeu? Beleza, esse é o nosso Deus. E grupo 7, que é a continuação desse texto, está lá atrás. Pode levar, Carol, por favor? Que é a continuação, João 4, 16 e 18. O texto que você já falou é João 4, 16 a 18. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aí a gente viu aqui uma característica da onisciência de Deus, né? De Jesus. Ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas, nada pode ser escondido dele. Amém. E eu coloquei que Jesus confronta pecado. Letra linda. Se minha mãe estivesse aqui, apaga e faz de novo. Ela foi minha professora, gente. Eu tenho trauma. Olha, eu sei que ela está assistindo, mãezinha. Amo ser, mas era assim mesmo. Ele confronta pecados. A gente precisa saber que Jesus faz isso, porque senão a gente fica, como está essa nova geração aí, querendo criar um Jesus para si. Um Jesus que tem todas essas qualidades e para por aí, Jesus. Entendeu? Multiplica meu pão, acalma a tempestade lá em casa, né? Nós estamos precisando de um socorro. Pega esses meninos que o Senhor me deu, descendente de Adão, bota disciplina neles. A gente quer que esse Jesus seja real, amém. Ele é, isso é maravilhoso. Mas ele fala para essa mulher, então, querida, você já teve 5 maridos, vamos resolver isso? Né? Com a mulher adúltera, ele faz a mesma coisa, ele não envergonha ela na frente das pessoas, ele não toca no pecado dela, enquanto os acusadores, né, a galera do vamos, ei, deixa ali, ele não faz, mas a hora que todo mundo se retira, ele fala, então, agora você vai, e você não peca mais. Ele chamou de pecado o que ela estava fazendo, ele não chamou de deslize, ele não chamou de um caso, né? Porque a gente fica inventando nome. Meu filho não é pecador, ele é temperamental. Ele sabe o que ele quer. Ah, é uma criança. Nossa, tem uma certeza do que quer. Não, seu filho está ficando mal educado, meu filho. Dá uns tapas no burguinho e bota ele para pensar. A gente fica arrumando um nomezinho para o pecado. Jesus não fez isso. Ele protegeu a mulher, porque aquela situação era injusta. Ele teve graça sobre a vida dela, teve misericórdia, mas ele chamou de pecado o que ela fez. E ele pediu, ele, né, deu um comando para ela. Vai, não peca mais. Vai, não peca mais. Então, esse é Jesus, a quem nós servimos. Tem autoridade sobre todas as coisas, ele é gracioso para conosco, ele tem compaixão da nossa vida. Se não fora o Senhor, Israel que o diga, né? Os nossos inimigos teriam nos alcançado, nos destruído, se não fosse a graça do Senhor. Mas em muitos momentos, ele precisa nos confrontar com o nosso pecado. E aí ele vai pedir de nós uma posição. Deuteronômios, o Senhor diz assim, coloco diante de você a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que viva você e os teus filhos após você. Então, todos os dias, nós temos essa escolha para fazer. Vamos celebrar a festa das cabanas, vamos nos apropriar da libertação, vamos celebrar a provisão desse Deus, estar numa vida o aguardando, ou vamos deixar vida me levar, vida leva eu. Então, lembrando da frase da lição anterior, aquilo que eu conheço e que eu penso a respeito de Jesus vai determinar a maneira como eu sirvo Jesus. Vai determinar a maneira como eu vivo para esse Deus. E se eu estiver nessa onda de que a Bíblia precisa ser atualizada, que tem coisa que não é mais para hoje, que Jesus é fofinho, ih, gente, vai dar ruim. Vai dar ruim. O Senhor está dizendo que esse fim é caminho de morte. Caminho de morte. E nós queremos celebrar vida. Pode passar o próximo, meu botão eletrônico aí. Então, a lição, ela vai dividir pelas fases da festa, né? Início da festa,
meio da festa, debate da festa e reação das pessoas. Então, no início da festa, ele coloca uma frase que eu achei bem interessante. O pastor coloca: incredulidade produz discórdia. Os próprios irmãos de Jesus estavam incrédulos em relação à onisciência dele sobre todas as coisas, ao domínio e controle dele sobre todas as coisas. Os irmãos de Jesus não enxergavam Jesus dessa maneira. Então, eles queriam dar um jeito de Jesus aproveitar melhor esse momento da festa. Pode ler, por favor, Carol, o texto, João 7, versículo 8 a 10. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Então, os irmãos dele entraram num embate com ele, e eu me lembro na festa lá de Caná, nas bodas de Caná, quando acaba o vinho, e Maria vai dizer para ele: olha, acabou o vinho, e ele fala: calma, eu sei do tempo, né? Então, a gente precisa se lembrar que, às vezes, como os irmãos de Jesus fazem, a gente também quer dar uns comandos para Jesus, né? A gente quer dizer: Jesus, é agora, não perde o time, é hoje, Jesus, tem que ser hoje. E ele está olhando para a gente falando: ei, eu sei do tempo, eu sei do momento. Então, assim como os irmãos dele, às vezes a nossa incredulidade, a nossa dificuldade de descansar em todas essas características aqui, faz a gente querer dar uns comandinhos para Jesus, e assim como os irmãos dele, a gente fica até meio bravo com ele, quando a coisa não sai no tempo ou da forma como a gente quer. Eclesiastes 8:5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O coração de Jesus, um coração sábio, um coração que se afastava do mal, ele sabia o tempo e a maneira. Então, o coração dele estava alinhado aos propósitos do Pai. Nós precisamos ter sabedoria e pedir ao Senhor também que nos ajude a compreender o tempo, né? A hora de agir ou não agir, a hora de fazer ou de não fazer, e a maneira também de fazer ou não fazer. Às vezes eu falo lá em casa, né, para os meus descendentes de Adão: olha, nisso até você tem razão, mas a maneira como você falou, você perdeu a razão. E quantas vezes a gente age assim? Quantas vezes a gente tem dificuldade com tempo e maneira, né? Nós somos acelerados e também somos destemperados. E quando a gente vê, a gente já falou do jeito que não queria ter falado, a gente já trocou os pés pelas mãos, e aí a gente culpa duas pessoas. A gente culpa o capiroto. Foi o diabo que colocou essa situação. Nossa, o diabo é terrível, trouxe uma divisão. E o diabo está sentado na praça chorando, falando: eu nem estava lá, do que esse crente está falando? Ou a gente culpa o próprio Deus. O Senhor que permitiu. Deus quis assim. E aquela frase que eu não sei de onde, veio do inferno, só é possível: Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus faz certo do jeito certo, na linha certa, porque nele não há pecado, nele não há erro. Então, nós precisamos viver esse texto de Eclesiastes 8 e buscar em Deus a maneira certa, o momento certo, e alinhar o nosso tempo e o nosso propósito ao tempo de Deus. A gente tem muita dificuldade de espera. As mulheres são mais calmas. Nós temos mais facilidade de esperar, né, meninas? Só que não. Então, a gente precisa pedir ao Senhor porção dobrada desse negócio aí. Porque para nós o bagulho é mais embaixo, né? E os seus irmãos pensavam na perspectiva humana. Não havia concordância entre eles. Um estava pensando nas coisas do céu, pensando nas coisas lá do alto, recebendo direto uma informação do Pai, e os outros estavam vendo a demanda da terra. Nossa, é uma festa. Se você fizer algo maravilhoso nessa festa, gente, está garantido, todo mundo vai comentar, todo mundo vai conhecer o teu nome. Mas Jesus não estava pensando nisso. Carol vai ler para a gente Amós 3:3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Tem que haver acordo para a gente caminhar junto. A gente precisa alinhar as coisas. Então, para você andar em paz com quem está do seu lado,
num trabalho, num projeto, família, a gente precisa ter pontos em comum. Nós não precisamos ser igualzinho, tá, gente? A gente não é par de vaso, né? Eu sei que eu sou muito parecida com a minha sogra. O povo olha e fala, nossa, você que é filha da dona Ana, de tão parecida que nós somos. Mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que entre nós tem que haver um encontro de princípios. A gente precisa pensar Jesus da mesma forma. A gente precisa estar falando do mesmo Deus. Por isso, quando Daniel e Débora eram pequenos, ficavam lá de boa. Por quê? Porque eu sabia que os princípios que ela dentro da casa dela, entram em acordo com os princípios que eu e Davi criamos para a nossa família. Então, às vezes, tem algumas amizades que são muito legais, mas não dá para andar junto e ter acordo. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, ali houve um desacordo, porque os irmãos de Jesus pensavam pela perspectiva humana. E nós devemos ser guiados, como diz Colossenses, pelas coisas lá do alto. Amém? E a incredulidade também produz oposição, do versículo 10 ao 13. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Então, nesse momento, haviam diversas opiniões, havia medo, haviam acusações, e o negócio estava pegando fogo, tudo em função da incredulidade. Ninguém tinha claro o que estava acontecendo. Ninguém entendia direito o que estava acontecendo, porque Jesus ele traz um reino com ele que não era o reino que as pessoas esperavam. Ele traz uma conduta, ele traz uma forma de vida que não era aquilo que os líderes religiosos costumavam ser para o povo. Então, imagina o povo olhar para Cristo andando no meio deles, conversando com gente pecadora, não tendo pompa, não tendo um castelo, um palácio para ele. E isso foi tudo muito controverso. E ele falava coisas sobre Deus que para eles parecia blasfêmia, mas será que ele é Deus mesmo? E tudo isso trazia muita oposição. Como igreja de Cristo, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos. Nós não podemos andar em confusão, em discordância. Nós precisamos compreender aquilo que é essencial. Gente, eu estou falando daquilo que é essencial, não estou falando de recheio de bolo, tá bom? Se a parede é preta, amarela, roxa, isso tudo vai ficar quando Jesus voltar. Ele não vem buscar uma estrutura de parede branca, ele vem buscar corações, pessoas que têm o nome escrito no livro da vida, que se renderam ao Cordeiro. Então, naquilo que é essencial, somente a fé, somente Jesus, somente a graça. O que é pecado, o que é certo. Em coisas essenciais, nós precisamos alimentar e se esforçar para andar em comunhão, para que isso não gere oposição e situações diversas no nosso meio. Nós perdemos muito tempo com coisas assim. Pode passar, meu bem. Na metade da festa para frente, eu vou só citando aqui os pontos da revista para a gente poder conseguir chegar no final, tá bom? Pode ir passando todos, Davi. Ele vai fazendo coisas que são improváveis, né? Ele começa a pregar e as pessoas começam a olhar e querem prender Jesus, mas os guardas falam, mas ele prega de um jeito que ninguém pregou, ele prega com autoridade, ele prega diferente. E Jesus vai dizer também nessa parte que a escolha é do homem, aquele que escolher obedecer o mandamento do Senhor. Tem uma parte que é nossa, né, das escolhas que a gente faz. Então, era uma mensagem muito impactante, eram verdades que eles nunca tinham escutado antes, que eles precisavam escolher a Deus, escolher obedecer a Deus. E eles viviam só em seus rituais, repetidos de geração após geração. Uau, festa das cabanas, de novo, bora lá. Mas aí Jesus começa a trazer um conteúdo diferente para essa festa das cabanas. E como a gente fala para os adolescentes, legal, mais um retiro de carnaval. Uau, esse é nosso ritual, né? Todo ano retiro de carnaval. Mas tem que ter algo diferente em cada um desses momentos.
Não pode ser mais um evento. Ah, mais um domingo, estamos aqui na igreja, nosso ritual, legal. E o que muda? É mais uma festa das cabanas em bando aqui dentro. E o que muda na segunda-feira? Então, Jesus está dizendo, você está aqui celebrando, tem algumas escolhas que você precisa fazer. Você está aqui celebrando, tem uns pecados que você precisa abandonar. Você está aqui celebrando, algo sobrenatural precisa acontecer na sua vida, não pelo espaço, não pela alvenaria, não pelo templo, mas pela presença daquele que pode mudar todas as coisas, pela santidade daquele que está aqui e nos chamou. E Jesus fala sobre glorificar somente a Deus, para a glória de Deus. O alvo é Ele, não é a gente. É tudo para Ele, não é para a gente. Tem tudo a ver com Ele, como diz a música que a galera gosta, não tem nada a ver com a gente. E nesse discurso, Jesus revela a hipocrisia desse povo. E aí mexe em umas coisas que a gente não gosta quando Jesus toca no nosso calo. Assim, a gente fica desconfortável quando ele aponta. Mas Jesus faz isso no meio dessa festa. Gente, que festa diferente para aquele povo. Parecia que ia ser só mais uma festa das cabanas. Mas muita coisa diferente aconteceu e foi maravilhoso. Não deixa ser só mais um domingo, não deixa ser só mais um culto, só mais uma EBD. Peça ao Senhor uma manifestação dele, algo dele especial para a tua história, para a minha história. Que não seja mais um ritual, né? Batemos cartão aqui, pode passar, lindo. Jesus vem no tempo determinado pelo Pai e realiza seu propósito. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo. O que nós vamos fazer nesse tempo que é nosso? Qual é o nosso propósito nesse tempo? Às vezes a gente fica assim, né? A gente não, porque eu sou novinha, gente. A minha ideia, nem sei o que é telefone analógico. Mas, assim, pessoas de um pouco mais de experiência, né? Tipo assim, o Bruno, vai dizer assim, não, no meu tempo que a igreja era boa. Não, lá em 1940 que era bom, o povo era crente mesmo. Não adianta pensar lá atrás, não, Bruno, é hoje. Esse é o nosso tempo. Deus te colocou naquela empresa hoje. Deus te deu esse condomínio para morar hoje. Esse é o seu tempo. E a Bíblia diz, lê para mim, Carol, por favor, 2 Coríntios 3, 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrito em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A Bíblia está dizendo que eu e você, nós somos uma carta escrita por Deus para esse tempo. É para hoje, aonde você mora hoje, aonde você vive hoje. Ô, lindo, por favor, você pode vir aqui? Nesse tempo hoje, é hoje o tempo. Falando em hoje, né? Então, culto da manhã, EBD, pode tirar para mim primeiro, por favor. O texto de Mateus 12, 34, pode ler, Carol, por favor? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Na passarela, que gato. Pastor Waldenberg fez uma ilustração no aniversário da minha sobrinha que eu achei muito interessante. Ele falou da Coca-Cola, né? Então, aqui está uma garrafa de Coca-Cola. O que a gente pensa que tem dentro? Pois é, amor, eu chamei um expert de Harvard, ele é expert em Coca-Cola, ele diferencia se é de garrafa de vidro, de latinha, de plástico, é assim, uma autoridade no assunto. É Coca-Cola, meu? Café. Eu ia deixar ele beber, mas depois ia dar problema para mim em casa. Então, a embalagem é de Coca, mas o que ela vai ter para te oferecer vai depender daquilo que eu a encher. Se eu encher de suco de laranja, vai ser suco de laranja que você vai beber. Aqui tem café sem açúcar. Então, vai ser café sem açúcar, apesar de parecer Coca-Cola. E esse aí, meu querido? Nesse café... que nesse café é o popular. Gente, ele é um doutor. Vocês não têm noção. Ele é o cara. Obrigada, meu bem. Pode pôr.
A Coca-Cola, ela poderia até te enganar, porque o café é da cor da Coca-Cola. Agora, aqui ainda é totalmente oposto, né? O café solúvel, ele é marronzinho ou pretinho, é igual os custódios, tem de todo tom. Mas a cor já é diferente. E, às vezes, a nossa vida é assim. Às vezes, a gente vive de uma forma totalmente oposta ao que está na nossa embalagem. Aqui está escrito, professor de EBD, eu tenho a camiseta, Jesus salva. Às vezes, a gente tem uma embalagem e a nossa vida já é o oposto disso. E, às vezes, a nossa vida não é exatamente o oposto, mas também não é o que era para ser. Então, a questão é, para esse tempo, você é uma carta escrita de Deus, para o lugar onde Ele te colocou. Tem carta aí? O que está escrito nela? Ou a pessoa vai experimentar, trabalhar com você, viver com você, estar mais perto de você, às vezes confessar alguma dificuldade para você, e aí sai um gosto amargo na vida dela de um café sem açúcar. Porque aquilo que encheu o nosso coração não é nada desse Jesus aqui que nós falamos. Não existe graça na nossa vida, não existe compaixão na nossa vida, não temos empatia pelo sofrimento do outro, somos cheios de preconceito. Porque tem alargador, porque tem tatuagem, porque pula quando canta. O que tem aí? Que carta você tem aí? Então, na Festa das Cabanas, precisamos nos lembrar que existe um propósito para cada tempo. E esse é o seu tempo, nessa igreja e na sua realidade. O que você vai fazer desse tempo? Qual o propósito que você vai cumprir? Como lá os irmãos de Jesus, expectativas humanas ou expectativas do céu? Pode passar o próximo, amor. Durante a festa teve muito debate sobre a identidade de Jesus, pode passar tudo. E esse debate, na verdade, a gente lembra lá de Mateus 4, quando Satanás fala para Jesus, se você é filho de Deus. Então, essa questão, esse debate sobre a identidade de Jesus, lá em Mateus 4, Satanás já mostrava o que ia acontecer. E isso acontece comigo e com você, né? Até os dias de hoje. Só que a gente não pode perder tempo em debates bobos. Jesus nunca perdeu tempo com coisa boba, gente. Quer pensar? Pensa. Eu preciso cumprir os propósitos do meu Pai. E muitas vezes a gente fica perdendo tempo em debate de redes sociais, discutindo coisas bobas, discutindo coisas sem sentido, que Jesus não perderia tempo, porque tem vidas para serem salvas. Por que a gente está aqui em São José dos Campos? Estamos preocupados com uma igreja lá no bairro da freguesia do Ó, porque o pastor tem tatuagem, porque não sei o quê. Por que eu estou preocupada e fico na internet discutindo, sabe? Socando pau em ministérios que você nem conhece. De vidas que você nem sabe como chegou a Cristo. Em vez da gente estar aproveitando o tempo para mandar uma mensagem para quem precisa, orar por alguém que precisa, mandar um áudio de oração, sentar e dar mais atenção para uma pessoa, ver a lista dos pedidos da igreja, dobrar o joelho e clamar pelos pedidos ali, do orar sem cessar. E a gente fica em debate. Jesus não perdeu tempo com debate. Ele ensinava. Debater não precisa. Ele não debateu com os caras que iam apedrejar a mulher. Ele deu um ensino ali. Jesus, eu gosto dele porque ele é tramontina, corte rápido e preciso. Não perde tempo com bobeira, não perca tempo com debates e discussões. Você sabe a sua identidade. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você é filho de um Deus que é santo. Você foi tirado das trevas para o reino do Filho do seu amor e se tornou propriedade exclusiva de Deus para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas. Ponto, esse é você. Não precisa perder tempo com debate, porque as pessoas precisam ver Cristo e não as nossas ideias. Eu não acho isso certo. Eu não acho. O que a gente acha não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar alguém para o céu é se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus como Senhor. Passa o próximo, filho. Tem 3 minutos. Refletindo. No último dia da grande festa, o Senhor levanta e fala a frase que eu falei. Presta atenção no jarro de ouro com água dentro. Você pode ler para mim, Carol, por favor, esse versículo 37 de João 7, por favor? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O texto vai dizer, se alguém tem sede. E esse é o ponto-chave para nós que estamos aqui. Você tem sede?
Porque a água não é para quem não tem sede. Vai ficar socando água em alguém que não tem sede? Você tem sede? Se você não tem, você vai perder. E cada domingo vai continuar sendo mais um ritual de festa das cabanas, que você vai falar com pessoas legais, tipo aqui o seu Everton, vai tocar receita de bolo, que por sinal é maravilhoso. Você vai saber de todas as notícias da igreja que você quer se inteirar. E passou. Passou. Você tem sede? Há uma condicional no texto. Se alguém tem sede. Lá em Apocalipse 22, 17, diz assim: O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem tiver sede, quem quiser, o que você quer? Ou você já está contente com o que você tem? Ou você acha que é isso? Aceitei Jesus, estou salva, não vou para o inferno, estou felizinho da vida, deu. Jesus tem muito mais. Jesus espera que a gente faça muito mais. Jesus espera que a nossa vida gere impacto em outras vidas. Mas é para quem tiver sede. Você tem sede? Se não tem, peça. Se não tem, peça. A gente não pode se contentar só com o ritual de festa das cabanas. Nós não podemos tornar os nossos domingos na igreja uma celebração tradicionalista de festa das cabanas. Nós precisamos ter sede e assim cada reunião, cada encontro de oração, cada zap de oração, Deus vai fazer algo diferente, vai nos levar a níveis mais profundos de intimidade com Ele. E nós vamos fazer escolhas que glorificam a Deus. E nós vamos ser não uma embalagem com conteúdo duvidoso. Nós vamos realmente expressar aquilo que carregamos externamente. Então, a nossa conclusão, uau, em cima. A festa das cabanas é um tempo para a gente recordar. Você tem uma história com Cristo para recordar? Você precisa ter. E não é só o dia que você se batizou. Isso é o início. Mas é todo dia, a gente tem que ter. A Bíblia diz que o Evangelho é novidade de vida. Então eu tenho que ter histórias para contar de Jesus, porque tem pessoas que não vão querer sentar para ouvir eu ler a Bíblia. Então, se eu sentar para contar uma história minha, ela vai querer ouvir, e aí eu vou dizer dentro dessa minha história, quem é Jesus na minha vida. Você tem coisas para recordar? Senhor, me dê histórias contigo. Fala comigo de uma forma profunda. Eu preciso ter histórias com o Senhor para contar. O meu domingo tem que ser uma celebração das histórias que eu vivi com o Senhor durante a semana. Temos uma convicção sobre a nossa história antes e depois de Cristo. Talvez para nós que nascemos na igreja, esse seja o ponto mais difícil. Porque aí você vai dizer, nunca bebi, nunca fumei, nunca matei, nunca não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Já nasci dentro da igreja. Minha mãe entrou em trabalho de parto no culto de ceia. Olha que coisa crente. Mas não tem que haver um marco, porque filho de crente é cretino, não é crentinho, gente. Precisa de Jesus, entendeu? Precisamos de Jesus. Então, nós precisamos pedir a Deus esses marcos na nossa história. Tem que haver um antes e um depois todos os dias. Temos sede para viver mais de Deus? E aí, esse texto de Jó, para encerrar, ele diz: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó está dizendo, antes eu te conhecia só de ouvir. É bom, porque a fé vem pelo ouvir, mas não pode parar nisso. Aí ele fala, agora os meus olhos te veem. Tenho uma experiência real. Aquilo que eu ouvi me levou a crer. E agora eu estou vivendo, agora eu estou reconhecendo Jesus no meu dia a dia. Ele fala, agora os meus olhos te veem. E o que isso gera? Por isso, me abomino todo dia no pó. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei do Egito, da onde ele me tirou. Essa é a minha festa das cabanas. Qual é a sua? Que o Senhor, nesses dias, nos faça celebrar. O povo de Deus sempre foi um povo festeiro, mas que o Senhor também gere em nós sede, para que a gente tenha o que recordar, e a nossa história seja marcada por antes e depois. Nossa, eu pensava assim, mas depois do culto de domingo, Deus mudou um negócio no meu coração. Nossa, eu pensava assim, mas depois que eu conversei com a Rose sobre um assunto, nossa, Jesus mudou, virou uma chavinha na minha cabeça. Nós temos que ter antes e depois, porque esse é o nosso tempo. E para esse tempo que Ele nos colocou aqui, Ele tem
propósitos que nós precisamos realizar. Amém? Vamos orar? Deus, nós te adoramos, porque como já foi orado aqui, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós te bendizemos, ó Deus, por sua grandeza, o teu poder, a tua graça, o teu favor sobre nossas vidas. Mas nós queremos pedir mais de ti. Não nos deixa acomodar em rituais. Não nos deixa, Pai, transformar a vida na igreja de uma vida de rituais vazios, mas que a cada reunião, a cada conversa de WhatsApp, a cada situação vivida, nós possamos ter experiências novas e profundas com o Senhor. Gera em nós essa sede de mergulhar em Ti, de conhecer mais de Ti, de viver mais para Ti e de levar esta carta que o Senhor escreveu em nós para as pessoas que o Senhor já tem destinados a escutar. Em nome de Jesus, traz coerência entre aquilo que é embalagem e aquilo que está dentro. Traz coerência em nossa vida, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Mais uma vez nós clamamos por aqueles que precisam de intervenção do teu poder e intervenção do teu favor, que hoje seja um dia de visitação sobre o teu povo. Nós clamamos, Pai, e nós já te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Bom domingo, gente. Deus abençoe.